Estão sendo gravados. Só não dá para fazer aquilo que os patetas fizeram. Eles mesmos gravaram as coisas erradas que eles estavam tentando fazer. Eles mesmos gravaram coisas para incriminar eles mesmos. A gente viu aí agora, recentemente, a tentativa de golpe. Eles mesmos gravaram, eles mesmos fizeram a gravação do detalhe que iria incriminar eles. Pois bem, se eu falar alguma bobagem, a culpa é minha, porque eu mesmo estou me gravando agora. Certo? Ok, jóia. Então vamos lá. Vou voltar de novo, Maria Luísa. Quando a gente vê essa história de Estado, onde detém o monopólio do uso legítimo da força, coisa que não está acontecendo no Haiti, é só separar um pouquinho, o Haiti é um Estado falido. Quando o Estado não está falido, o uso legítimo da força é exercido pelo Estado, Estado agente político, tá bom? Então, é interessante quando a gente começa a ler sobre as primeiras civilizações, o que você entende como Estado detendo o uso legítimo da força, e realmente, tem que ser assim mesmo, senão não consegue viver, foi conseguido através do uso ilegítimo da força. Eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. Você vai se submeter aos meus caprichos, senão eu lhe mato. Foi assim que aconteceu. Os grupos mais poderosos arrasaram, aniquilaram os grupos menos poderosos. Quando eles já tiveram o poder, estabeleceram o Estado. E aí veio com essa história de uso legítimo da força. Então, pare de qualquer tipo de inocência, de ingenuidade, de imaturidade, achar que sempre foi assim. Não. O Estado foi criado, a primeira vez que se criou as primeiras civilizações, e portanto, os primeiros agentes políticos, os primeiros estados, foi na forma da força bruta, da violência pura, para submeter os grupos mais fracos. Já começa daí, viu, garota amada? Já começa daí. Para garantir que os agricultores continuassem a trabalhar a terra e que cedessem parte de sua produção, era necessário, você tinha que ceder parte da produção. Estamos falando de impostos. Tcharam! Estamos falando de impostos. Olha a criação de impostos. A Receita Federal, tá bom? Você vai fazer concurso para quê? Eu vou fazer para auditor fiscal. Caramba, salário imenso. Vou ser auditor fiscal da Receita Federal. Impostos. Isso é tão antigo quanto a civilização. Então, vou voltar, viu, Maria Luísa? Para garantir que os agricultores continuassem a trabalhar a terra e que cedessem parte de sua produção, era necessária uma nova forma de organização política e novos tipos de funções sociais. Assim, criou-se a classe do homem de armas, guerreiros, que estabeleciam o controle e a ordem e defendiam as terras de invasores, e a dos sacerdotes, eu já tinha falado isso para você, encarregados da administração, um corpo de funcionários públicos. Minha esposa, você sabe, é funcionária pública. Ela faz parte de um grupo que auxilia na administração, no caso do Estado Unidade Federativa do Brasil, chamado Rio Grande do Norte. Você sabe disso, ela trabalha na Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte. Ela é funcionária pública. Pois bem, a função dela, a gente está vendo quando foi criada aqui, a gente está vendo nesse momento aqui agora. Um corpo de funcionários, um grupo de funcionários mantidos pelo Estado, recebendo regularmente um salário, coisa que o resto da população não recebia. Caramba, Maria, a gente está nas entranhas da formação do Estado, o Estado agente político. Olha que barato, Maria. Está me ouvindo, Maria Luísa? Estou ouvindo sim, professor. Meu Tá computador jóia. abriu Então, agora. sim. Mas você estava me ouvindo essa parte toda, não estava? Estava ouvindo. Tá, vamos lá. Inimigos externos, quando derrotados, passaram a ser incorporados à comunidade como escravos. Tcharam! Olha aí, escravidão. Tá vendo? Quanto mais escravos, menor a quantidade de trabalho para os membros da comunidade.
ou para determinadas famílias da comunidade. Nas terras das aldeias, a propriedade continuava a ser coletiva, não tinha propriedade privada. Não existia isso, viu? Mas as antigas comunidades passaram a formar uma complexa sociedade na qual havia diversas camadas sociais: escravos, camponeses, artesãos, guerreiros. Acima deles, havia uma camada dominante, composta por sacerdotes. Quando a gente fala sacerdote, você tem tanto o grupo de funcionários ligados à religião, né? Os mensageiros de Deus, aqueles que Deus sorriu e concedeu a ele o poder. Interessante. Interessante como são as coisas. Vou parar aqui agora. Você já sabe como é que funciona o nosso bate-papo, nos comentários. Antigamente, Maria Luísa, a crença de que existiam seres humanos, a crença de que existiam seres humanos que eram escolhidos por Deus, escolhidos por Deus. Deus escolheu a pessoa para falar com os humanos. As pessoas acreditavam nisso numa porcentagem de 100%. Hoje, 2021, Maria Luísa, 2021, as coisas não funcionam bem dessa maneira. Mais no mundo ocidental, muito mais no mundo ocidental do que no mundo oriental. No mundo ocidental, você já tem, isso aí a gente começou com isso lá na Europa, a partir do século XVI, XVII, se intensificou com a Revolução Francesa, se intensificou mais ainda com a criação dos estados, o Estado laico. Olha a palavra, laico, L-A-I-C-O, L-A-I-C-O, Estado laico, que é aquele Estado separado da religião. Religião é religião, Estado é Estado. Coisas completas. Então, você vive hoje no Estado laico, apesar de você ter, por exemplo, alguns absurdos, tanto aqui no Brasil, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde Deus seja louvado, tá na moeda, no dólar escrito, Deus seja louvado. No Estado laico, por definição, essas coisas não poderiam existir. Você tem um crucifixo lá na sala de reuniões dos ministros do STF. Isso não deveria existir. Nada contra a religião, nada. Mas Estado laico é Estado laico. O Estado laico é aquele que não aceita nenhuma interferência da religião. Isso começou na Europa, na parte ocidental da Europa, a partir do século XVI e XVII, com o enfraquecimento da religião católica, com o enfraquecimento, se teve a criação. Eu amo viver no Estado laico. Eu não gostaria de viver, por exemplo, no Irã, cujo nome é República Teocrática do Irã. Teocrático, ou seja, Deus, cracia, governo, ou seja, é um país onde o grupo de pessoas foi escolhido por Deus, Deus escolheu. No mundo ocidental, o número de pessoas que acha isso uma grande mentira é imenso. Não existe. Tem muita gente que chama esses caras de picaretas. Picareta, um bando de picareta. É muito comum quando você vai para a internet e que você vê propaganda de um líder religioso fazendo bobagem, quando você abre lá nos comentários, você tem lá picareta, salafrário, usando o bom nome de Deus para se aproveitar. Olha só, Maria Luísa, a diferença. Isso graças ao Estado laico, isso graças à liberdade de expressão. Tem muita gente usando a religião para se dar bem na vida. E antigamente era diferente? Claro que não. Antigamente era igualzinho. A diferença é que hoje a gente vive numa época, e principalmente em uma região do planeta Terra, onde você tem o direito de desconfiar de determinados picaretas que usam a religião para se dar bem, não só financeiramente, como politicamente. Mas nessa época, a crença de que realmente tinha algumas pessoas escolhidas por Deus, isso era 100%, a população, mesmo que essas pessoas não estudavam. Você hoje pode até desconfiar, por quê? Porque a leitura hoje é universal. A taxa de analfabetismo hoje é próxima de zero, se você for comparar, e realmente é em termos até absolutos, é próxima de zero. Então as pessoas leem mais, as pessoas se educam mais. Não que leitura e educação funcione como uma espécie de vacina para você pensar absurdos. Não é isso. Mas você tem mais acesso à informação
Já fica um pouco mais difícil. Impossível não é, mas fica um pouco mais difícil você empurrar certas bobagens. Então, vamos deixar claro isso. Volta para a leitura. As decisões tomadas anteriormente nas comunidades primitivas, a partir da população coletiva, passaram a ser tomadas individualmente. Está vendo, Maria Luísa? Se antigamente você tinha, no Paleolítico, as decisões eram tomadas no grupo, na assembleia dos grupos, tá bom? Lá, o grupo de caçadores e coletores, agora passaram a ser tomados individualmente. Estava surgindo a figura que a gente conhece como os reis, os imperadores. A partir de então surgia o Estado. Estado em letra maiúscula e negrito. A gente já falou a palavra Estado hoje, caramba, umas 30, 40 vezes. Organismo que concentraria as funções de governo, que estabeleceria as regras e leis, promoveria a aplicação da justiça, punindo os membros da sociedade. Está vendo? Uso legítimo da força. Aqui no início foi conseguido na base do porrete mesmo, na base do banditismo, da delinquência, da selvageria. Dominou? Agora a gente vai estabelecer, vai dar um verniz aqui de lei para dar uma aparência legal, né? Mas eu consegui isso na base da força bruta. Foi isso que eu consegui. E garantiria a exploração do trabalho da grande maioria da população por parte de uma pequena minoria. Não mudou nada. Eu vou repetir, porque não mudou nada. Está igualzinho. A humanidade não foi criativa. Não é criativa. Quer ver? Eu vou repetir. E garantiria a exploração do trabalho da grande maioria da população por parte de uma pequena minoria. Qual é? Qual é a diferença? Não, nem com a fundação, com a Revolução Russa de 1917, quando a Rússia virou União Soviética, porque engoliu vários países periféricos com aquela história de comunismo, porque vamos estabelecer a sociedade perfeita, que Marx escreveu. Zorra nenhuma, conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Você tinha o que lá? Você tinha o Politburo, um grupo de políticos, um pequeno grupo que detinha privilégios e dominava a imensidão da população soviética. Quando eu falo soviética, não confundir soviético com russo, viu? União Soviética era uma coisa, Rússia era outra. Rússia era o maior país da União Soviética. A gente vai falar isso no momento certo. Mas você tinha os outros, você tinha Ucrânia, olha só, Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão. Você tinha uma porrada de pequenos países com etnias, com línguas diferentes, que foram incorporadas pela União Soviética, com a história de vamos trabalhar a sociedade planejada por Karl Marx. Virou um Estado fascista, totalitário. Virou um Estado totalitário, me corrigindo. Totalitário, onde um grupo manda e a imensa maioria obedece. Ponto final. Acabou. Igualzinho, não mudou nada. De lá para cá. As primeiras sociedades organizadas em estados surgiram em regiões férteis. Eu falei para você no início, Maria Luísa, são os dois mapas da página 2 do meu material. As margens de rios que alagavam no período de cheias. O aproveitamento do solo, de forma a garantir a sobrevivência das comunidades, dependiam de grandes obras. Você tinha uma imensidão de pessoas para alimentar, Maria Luísa. Não dava para 5 pessoas construir uma represa. Não dava, Maria Luísa, para construir uma represa, um açude. Então, você precisava de uma imensa massa de trabalhadores para modificar a natureza. Só o ser humano faz isso. Intervir na natureza para a sua comodidade. Falei bobagem. Intervir na natureza, mexer na natureza para comodidade, para conveniência. Açudes, represas, desvios de rio, construção de canais de irrigação. Você precisava de uma imensa maioria. Essa imensa maioria era formada por escravos ou por trabalhadores, mas que precisava de alguém para dirigir. Está vendo você? O aproveitamento de solo de forma a garantir a sobrevivência das comunidades dependia de grandes obras, do esforço concentrado e a organização de muitos homens.
A construção de diques, canais e sistema de irrigação que conduzissem a água para regiões menos férteis ficaram a cargo dos respectivos governos. Era assim que se encontravam muitas sociedades no quarto milênio antes da era cristã. Quarto milênio antes da era cristã. Caraca, olha só, Maria Luísa. À beira das águas, nos vales do rio Huanghe e Yangtze, na China, Indo, na Índia, Tigre, Eufrates e Nilo. Eu acabei de, no início da aula, eu falei para você, garota amada. No início da aula, não, bate-papo, que isso não é aula. Eu falei para você, as civilizações surgiram na Mesopotâmia, no Egito, na China e na Índia. Por quê? Não sei, pergunte ao Criador por que foi assim. Se ele existir, ele deve saber a resposta. Por que nessas 4 localidades surgiram as maiores civilizações? Tiveram outras, mas as maiores civilizações e as mais antigas, Maria Luísa, foram nessas 4 regiões. O livro só está falando de uma maneira diferente aquilo que eu já falei para você. Vou repetir de novo, Maria Luísa. Eram assim que se encontravam muitas sociedades no 4º milênio antes da era cristã, à beira das águas, nos vales dos rios Huanghe e Yangtze, na China. As margens do rio Indo, na Índia. Tigres e Eufrates, Mesopotâmia, hoje é Iraque. E Nilo, tá aí, é só você dar uma olhadinha lá, no segundo mapa da direita do meu material. Professor, Cultivando a terra e criando... Oi, pode falar, meu amor. o que seria quando ele diz assim, a construção de diques, canais de sistema de irrigação? Que seriam os diques? Ah, sim. Então vamos para o Google. Vai para o Google aí para você ver. Bote aí imagens de diques. Bote aí imagens de diques. Joga aí. Eles construíam isso com a mão só. Ah, você está no Google? O Google é legal. É, Está no coloca Google, não está no... no Google? Isso, olha aí o que são diques. Isso são diques. São grandes locais para você armazenar água. São grandes locais para você fazer o armazenamento de água. Vai que lá no próximo ano falta água. Não vai ter chuva regular para a gente fazer o cultivo que a gente quer. Vai que dá problema e a gente vai morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte, ô cambada. Vamos fazer o seguinte, cara. A gente vai aqui agora. Olha, meu computador já está dando problema. Caramba. Meu computador já está dando problema. Meu computador já está dando problema, cara. Incrível isso, cara. Já está dando problema aqui já. Espere um pouquinho, porque ele já está dando problema aqui já. Isso. E aí, vamos lá. Ô, galera. Rapaz, a gente vai ter problema. Nós vamos ter problema aí, cara. Ano que vem possa ser que não chova. E aí, eu vi meu avô dizendo que ele tinha visto o avô dele, na época teve uma grande seca e todo mundo morreu de fome. Sobraram pouquíssimas pessoas. Então eles tiveram a ideia de construir diques. Então vamos construir diques. Você pegava uma região que geralmente era mais baixa, pega uma bacia, pronto, eu vou tentar explicar para você. Pega uma bacia de lavar roupa, você joga a água na bacia e ela fica lá. Pois bem, o cara chegava lá no alto de um morro, via que tinha um rio passando, e do lado do rio você tinha uma região relativamente próxima, que era abaixo do nível do solo. Pô, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, desviar parte do percurso desse rio, vamos desviar, e aí a gente vai alagar essa área, vamos alagar. Quando tiver bem cheio, a gente fecha as comportas e deixa o rio voltar para o seu curso normal. Mas para que a gente vai fazer isso? Pô, rapaz, porque se faltar água, a gente pega e faz o bombeamento dessa água lá para a lavoura. Ah, rapaz, pô, gostei. Caramba, que sacada genial. Não foi minha, não. Foi dos meus antepassados. Então eles construíram diques. Só que para construir o que você está vendo aí, 10 pessoas não fazem isso.
você precisa de uma imensa maioria. Diques, açudes, represas, todos são sinônimos, são locais onde você vai armazenar água. Naquela época, era água para agricultura e água para beber mesmo, para não morrer de sede. Hoje você já teria também para geração de energia elétrica, as hidroelétricas, que utiliza energia potencial gravitacional. Você estuda isso no livro de física. Energia potencial gravitacional de uma grande massa de água, né? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Você tem uma imensa massa de água, toneladas e toneladas de massa de água, caindo de uma determinada altura relativamente muito grande, e a aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando você tem essa imensa massa de água, você tem a energia potencial gravitacional, que vai se transformando em energia cinética. Essa energia cinética vai ser desperdiçada? Claro que não. Vamos pegar pás, e vamos fazer com que essa água gire as pás de uma turbina. Essa turbina, quando você estuda eletromagnetismo, vai, através da indução eletromagnética, gerar eletricidade. E aí a gente está aqui agora, nós aqui, eu e você, a gente está nesse bate-papo aqui, graças a esse conceito, a essa aplicação dessa ideia da física. Mas lá naquela época, não, Maria Luísa. Lá naquela época era para beber mesmo. Era água para beber, ou então para plantar, se no ano seguinte não tivesse. Tá bom? E, além do mais, a construção de diques permitiria que maiores quantidades de terras, Maria Luísa, maiores quantidades de terras podiam ser cultivadas. Porque se não existisse dique, a gente só vai poder cultivar terras relativamente próximas aos leitos de um rio. Pronto, sei lá quantos metros, quantos quilômetros, não dá para ir muito longe, mas com a construção de um dique, você desvia, abre um canal, faz com que a água de um rio corra vários quilômetros para a direita ou para a esquerda. E aí você começa a irrigar regiões que já estariam secas, porque aquelas terras coladinho no rio, a terra úmida, fértil, beleza. Qualquer coisa que cai ali cresce. Mas quando você começa a se afastar, se afastar, se afastar, a terra vai ficando menos fértil. E com a construção de canais levando água, você teria mais regiões férteis, você teria a maior produção agrícola, você teria excedente, e excedente significa poder. Manja, lembra daquela história? Ó, Deus me escolheu para falar com você, é melhor você me ouvir, senão você vai para o inferno. Não sei, devia ter essa ideia de inferno, acredito que sim. Acredito que sim. Apesar, naquela época, a religião era politeísta, né? A ideia de monoteísmo, basicamente começaram com os judeus, o monoteísmo ético. Apesar de você ter lá onde hoje é o Irã, o zoroastrismo, mas deixa que a gente termina desviando um pouquinho. Então, quanto mais terras você pudesse irrigar, maior era a produção, a barriga ficava cheia de comida, o povo satisfeito. Pô, beleza, fica mais fácil você governar um povo com a barriga cheia do que um povo com fome. Tá entendendo? Eu falo povo, viu? Eu estou falando de povo. É por isso que tem filósofos. Vamos parar um pouquinho agora, Maria? Vamos parar? A gente já leu as duas páginas da Maria. Vamos parar um pouquinho, que eu falei numa coisa que não tem como a gente deixar de comentar. Vamos voltar para 2024? Vamos voltar. A humanidade toda está de olho na China. A humanidade toda, aliás, ela já está de olho na China há muito tempo. Desde um homem chamado Deng Xiaoping, um cantonês pequenininho. Mas o que tinha de pequenininho tinha de inteligência. Foi ele que criou a China que a gente conhece, um país pobre, um país que no século XXI teve a maior fome do século XX, foi na China de Mao Tse-tung, tá entendendo? Apesar de você ter tido na Irlanda, se eu não me engano, a Irlanda foi no século XIX, agora eu não me lembro nem. E você teve a tragédia na Ucrânia, entendeu? Da era de Stalin. Mas um país pobre, camponês, atrasado, hoje é o segundo PIB do planeta Terra. O segundo PIB. Eu estou olhando para você aqui agora, Marília, através de uma câmera que foi produzida na China.
esse computador foi produzido na China, esse óculos foi produzido na China, essa caixinha de som que eu escuto sua voz foi produzido na China. Aqui nesse quarto, eu acho que me tirando, a única coisa que não foi produzida na China fui eu. Caramba, é difícil encontrar alguma coisa aqui que não tenha sido minha caixinha de som para escutar minhas músicas, foi produzido na China. O borrifador que eu uso para poder botar álcool para limpar minha mesa foi... Chega, acabou, está sem graça já. Então, essa China que a gente conhece hoje, Maria Luísa, foi a China criada por Deng Xiaoping, quando ele viu a União Soviética desmoronando por motivos econômicos. Ele viu a União Soviética desmoronando por motivos econômicos. Ele aí, né, ele ficou, isso não vai dar certo, vai ser o mesmo destino da gente, ó, eles estão desmoronando. Ele percebeu, e percebeu quando Mao Tse-tung ainda estava vivo. Eu vou entrar em maiores detalhes, mas não agora, tá bom? Ele já percebeu, ele só esperou o cara morrer em 1976 para rapidamente aniquilar uma tentativa de golpe da mulher dele, chamada Gangue dos Quatro. E aí, cara, ele conseguiu tomar o poder e mudou. Ó, vamos mudar, porque a gente vai falir. Deu no que deu a China hoje, que é o segundo PIB do planeta Terra. Hoje, a China produz mais navios de guerra do que... Tudo bem, acredite que não tem a qualidade dos norte-americanos, mas a China é o que é. Então, está todo mundo, Maria Luísa, pô, eu não estou entendendo o que é que tem a ver a aula que o professor... Aula não, que eu não dou aula. O bate-papo. O que é que tem a ver o bate-papo lá dos canais das primeiras civilizações com isso? Tem tudo a ver, Maria Luísa. Eu falei para você, quando tem barriga cheia, fica mais fácil você governar o povo. É o que todo mundo está de olho na China, Maria Luísa. Lá você não tem democracia, você não tem liberdade de imprensa, como, graças a Deus, no Brasil tem. A gente tem liberdade de imprensa, que critica o governo que está no poder, seja ele qual for. A imprensa não é para ficar do lado de nenhum governo, não existe isso. A imprensa deveria sempre, sempre, sempre criticar o governo. Claro, aplaudir quando ele fizer a coisa certa e criticar. Então, às vezes a gente esquece disso. E tem um grupo de pessoas, de malucos aí, que querem ditadura para acabar com liberdade de imprensa. Eu não gostaria de viver em um país sem liberdade de imprensa. Provavelmente, eu teria que pedir autorização para poder fazer essa live. Se eu estou aqui agora, fazendo essa live, se eu quiser cortar, eu corto. Amanhã, Maria Luísa, vamos hoje de tarde? Vamos, professor. Maria Luísa, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, pode ser? Pode ser, professor. A hora que eu quiser, eu abro lá e falo com você. A gente não poderia fazer isso num país sem liberdade de imprensa, um país que não fosse uma democracia. Eu não gostaria de viver em um país que não fosse. Tem um bocado de gente maluco aí, maluco, que topa, que quer, não sabe nem o que é ditadura. Então, por que está todo mundo de olho na China? Porque o futuro da humanidade talvez esteja lá, Maria Luísa. A grande pergunta é a seguinte: se a China não tiver uma grande revolta na China, a democracia do Ocidente está falida, vamos acabar. Por quê? Porque vai ficar provado de que, se o governo chinês der garantir 3 refeições diárias para a população chinesa, 1,3 bi de habitantes, não der liberdade nenhuma de expressão, mas garantir casa, garantir refeição, garantir bem-estar material, dane-se, eu ia falar outra palavra, mas dane-se a democracia, eu preciso disso. Então, está todo mundo olhando, porque a gente está acostumado com a vitória de um Estado democrático, a hegemonia de um Estado democrático. Lá não. Lá é uma ditadura. Então, será se as ditaduras têm toda a flexibilidade, a agilidade, a competência de uma democracia para resolver problemas? Tem gente que acha que não, Marilisa. Tem gente... Eu sou do grupo que acha que não. Democracia é diferente de Estado totalitário. Ou melhor, se não totalitário, ditadura, como Putin, como a China. Lá, os problemas não são resolvidos de maneira tão eficaz quanto nas democracias. Eu fico com as democracias, mas está todo mundo de olho na China. Porque se ficar provado de que o que a população quer são 3 refeições diárias e dane-se liberdade de expressão, pô, então, caramba, vamos acabar, todo mundo agora vai virar Estado autocrático e garantir a 3 refeições diárias, acabou. Mas quando
você quer um pouquinho mais de comida, quando você começa a criar uma classe média, como lá na China tem, quanto mais você tem, mais coisa você quer, Maria Luísa. Isso é inerente à humanidade. Quanto mais bens materiais você adquirir, mais você quer. Será que essa classe média crescente que está lá na China, será que ela não vai começar a reclamar outras coisas, outros direitos que o governo chinês, o governo autoritário, o governo autocrático, não está afim de dar? Por isso é que é importante. Antigamente, não. Você fazia a irrigação dos canais, pô, legal, pô, beleza, vamos alimentar esse pessoal, deixar eles de barriguinha cheia, eles vão fazer mais filhos, vamos nos dar mais mão de obra e a gente continua. Pô, legal. Mas hoje não. Hoje não funciona mais dessa maneira. Então, a grande expectativa está todo mundo de olho na China. Já há muito tempo está de olho na China. Quem é que vai vencer? O Estado autocrático, que provém fartura, bem-estar para a população, ou Estado democrático? Eu prefiro democrático, sinceramente. Eu prefiro esse tipo de Estado aqui agora, onde eu faço com você a live a hora que eu quiser, para a gente falar do que a gente quiser, a gente fala. Isso chama-se Estado democrático, liberdade de expressão. Eu prefiro isso, mas deixa quieto. Eu estou ficando com sede já. Pedi a Annelise para ver se ela pode me trazer um copo de água. Agora, garota amada, garota amada, garota amada. Vamos lá, Maria Luísa? Ó, deixa eu abrir meu material aqui. Primeiras cidades. Vou abrir um outro material para você, Maria Luísa. Primeiras civilizações. Vou enviar para você, Maria Luísa. Primeiras civilizações. Deixa eu... Oi, você falou alguma coisa? Não, não falei nada. Ah, sim, tá. Ô, você traz água para mim, por favor? Era a Annelise falando. Eu liguei para ela e desliguei o celular. Vê se pode. Eu vou mandar para você as primeiras civilizações. É um outro material meu, primeiras civilizações. Deixa eu mandar no meu e-mail para você. Isso. Novo e-mail. Ó, João me ensinou como é que a gente vai. Tá vendo, Maria Luísa? Olha, eu estou saindo do Paleolítico, Maria Luísa. Seu amigo está saindo do Paleolítico. Eu já sei mandar um e-mail, Maria Luísa. Olha que maravilha, Maria Luísa. Por favor, Maria Luísa, mostre felicidade com seu amigo. Primeiras. Você não já sabia mandar e-mail, não? Já, eu estou dizendo, mas um dinossauro como eu, pô, quem me conheceu até. Então, abestalhada. Primeiras civilizações. Eu já sei, Malu, primeiras civilizações. Primeiras civilizações. Isso. Por que eu faço esse material? Sempre que eu preciso bater papo com alguém, algo que eu já tinha esquecido, o que é que a gente faz? Pô, eu vou lá, passo o olho, não tem a profundidade, é claro, de um livro como esse que você tem aí agora. É claro, não tem, mas olha, garota amada, aí, ó, tá bem resumido. Abra aí para mim. Abra aí. Isso. Quando abrir, você me fala. Já abri, já. Quando abriu, já abriu? Olha aí você. As primeiras civilizações. Ó, a Mesopotâmia. Vamos ficar pulando do livro no meu material. A Mesopotâmia, tá bom? Do início do 4º milênio até meados do 1º milênio. Detalhezinho, olha, Maria Luísa. A agricultura foi descoberta. A agricultura foi descoberta 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo. As primeiras civilizações começaram a aparecer 3.000 anos antes de Cristo. Significa que entre a descoberta das civilizações, a criação das civilizações e a descoberta da agricultura, você teve aí uns 7.000 anos, aproximadamente. Então, as coisas não funcionam bem assim. Você descobre a agricultura, na segunda-feira, terça-feira, você já está com a civilização. Durante mais de 6.000 anos,
a transformação, mesmo porque nem todos os grupos aderiram à agricultura. Muitos grupos foram desaparecendo, é claro. Hoje você tem alguma coisa lá nas selvas da Indonésia, você tem grupos protegidos pelo governo que ainda vivem no Paleolítico, cara. Mas a transição para a agricultura ela foi muito lenta, aí, aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos, Maria. Só, pô, Cristo veio há 2.000 anos atrás. Então você tem um triplo de tempo, 6.000 anos para surgir as primeiras civilizações, quando a agricultura já estava já bem desenvolvida e se desenvolveu mais ainda. Não esquece desse detalhe, não. Do início do 4º milênio até meados, eu estou no meu material, do 1º milênio antes da era cristã, a região que corresponde hoje ao atual território do Iraque foi habitada por diversos povos. Os historiadores deram a essa região o nome de Mesopotâmia, palavra originária do grego que significa terra entre rios. Mesomeio, Tâmia, rios. Mesomeio, Tâmia, rios. De acordo com os historiadores, a sucessão de povos que dominaram a região foi a seguinte, olha, esse livro não fala, o meu matéria já fala, já fui para a internet e pesquisei. Sumérios, em ordem cronológica, sumérios, acadianos, amoritas, assírios e caldeus, tá bom? Os sumérios, a roda foi criada pelos sumérios. O primeiro sistema de escrita foram criados pelos sumérios, tá bom? Todos esses povos aí foram povos mesopotâmicos. Obrigado, filha. Obrigadão, obrigadão. Espera aí, Maria Luísa. Tá vendo aí? Olha aí, ó, eu botei para você. Precisa memorizar isso, né? Eu mesmo não sei. Mas é só para você saber, ó. Teve uma ordem, ó. Um povo foi entrando. Vamos fazer um comentário aqui agora? Vamos comentar. Tem muita gente que não gosta muito desse comentário, não, que eu vou fazer aqui agora. Muita gente que não gosta. Principalmente esse pessoal que ainda existe até hoje, esse pessoal supremacista racial, que acha que uma raça é melhor do que a outra. Tipo assim, manja o ariano, o Hitler, o nazismo, onde eles queriam dominar o mundo. Presta atenção aqui agora. Eu vou entrar em uma área que é a nossa área, que é a matemática. Especificamente falando, Maria Luiz, é a área que a gente trabalha. Você vem para cá 3 dias na semana para estudar comigo. Então a gente vai fazer um comentário aqui agora. Esse pessoal nazista, supremacista, eles não gostam muito do que eu vou falar. Não gostam mesmo. Mas olha só, você tem dois tipos. Depois você pega o meu livro 1, lá no meu livro 1, você vai ver lá no livro 1, o sistema de numeração egípcio nessa ordem, depois o sistema de numeração mesopotâmico. Os historiadores da matemática, todos eles são unânimes, todos. A matemática dos mesopotâmicos, dos povos da Mesopotâmica, ela foi muito mais desenvolvida do que a matemática dos egípcios. E qual a explicação? Eles mesmos dão, os historiadores da matemática. O Egito era uma espécie de região lá, dominada pelo faraó, onde eles não deixavam os vagabundos da areia. O termo era esse mesmo, viu? Sou eu que estou inventando, não, Maria Luísa. O termo era esse mesmo. Vagabundos da areia. Eram aqueles povos que perambulavam lá, passando fome, queriam entrar ali na foz do rio Nilo, que era uma região fértil, onde tinha muita comida. E entre eles estavam, inclusive os hebreus, estavam entre os vagabundos. Você tinha os hebreus, você tinha os hititas, entendeu? E eles eram um povo fechado, eles não admitiam entrada. E aí a matemática deles ficou pouco desenvolvida porque não tinha intercâmbio. A Mesopotâmia era uma região de fácil acesso.
Não tinha grandes, imensas montanhas que dificultassem. No Egito também não tinha, mas você tinha vastas regiões de deserto que terminavam impedindo você avançar por imensos desertos, por motivos óbvios. Então, essa região da Mesopotâmia, Maria Luísa, era facilmente dominado por diversos povos. E olha aí você, sumérios, acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Quando você tem a miscigenação, se eles pudessem, pessoalmente, eles me matariam, esse pessoal, quando eu vou, pelo que eu vou falar aqui agora. É um povo com uma cultura, com uma língua, com uma mentalidade, dominando outro povo, e aí eles pegavam a matemática do povo dominado e juntavam com a matemática deles. E aí vinha um outro povo, depois vieram os acadianos, que dominaram os sumérios. Depois vieram os amoritas, que dominaram os acadianos, que tinham dominado os sumérios. Depois vieram os assírios, conhecidos pela crueldade, como eles tratavam os prisioneiros de guerra, né? Os assírios da época contemporânea seriam talvez os japoneses, conhecidos pela crueldade com que os japoneses tratavam os prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. Portanto, os japoneses foram os assírios da Segunda Guerra Mundial ou os assírios foram os japoneses da Antiguidade Oriental? Os assírios dominaram os amoritas, que já tinham dominado os acadianos, e aí você vai, essa miscigenação, esse intercâmbio, é óbvio que tinha que dar uma matemática muito mais avançada. O Teorema de Pitágoras, não com esse nome, não com a demonstração que a Academia de Pitágoras fez. O teorema, o nome Teorema de Pitágoras, foi dado porque foi lá na Academia de Pitágoras, século VI, século VII antes de Cristo, onde eles demonstraram, fizeram a demonstração do teorema que você hoje conhece. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas eles já sabiam, Maria Luísa, a aplicação disso do ponto de vista prático, Maria Luísa, para você construir uma parede, para que essa parede ficasse reta, perpendicular, não caísse, eles aplicavam o teorema de Pitágoras. Os gregos beberam isso lá. Sabe-se hoje que os gregos foram para lá visitar aquela região. Cara, os caras já tinham desenvolvido o ciclo em 360 partes iguais. Os caras sabiam resolver raízes quadradas, raízes cúbicas. Os egípcios, apesar de terem construído as pirâmides, os egípcios só sabiam somar, subtrair, multiplicar e dividir. Raiz quadrada, raiz cúbica, eles não sabiam fazer. Os mesopotâmicos já sabiam fazer. Então, a matemática da Mesopotâmica, Maria, era muitíssimo mais desenvolvida do que a matemática dos egípcios. Por quê? Intercâmbio, mistura de povos, um povo dominando, se miscigenando. Aí, miscigenar. Cara, isso aí os nazistas não aceitam isso em hipótese alguma. Os nazistas acreditavam, e acredito que ainda tem muita gente hoje que ainda é nazista, acredita que a raça mais perfeita da humanidade é a raça ariana. Até mesmo o conceito de raça, a ciência hoje já duvida dessa ideia, do conceito, da definição de raça. Então, esse negócio de mistura de povos, um povo se misturando, gerando filhos entre si, olha aí do que deu. Uma matemática muito mais desenvolvida, muitíssimo mais desenvolvida. Tá vendo? Se eu não tivesse isso para esse meu material, eu não teria como. É incrível, Maria Luiz. Eu adoro ver esse pessoal racista ficarem extremamente desconfortáveis e saber que uma das maiores invenções que se tem história, que se tem notícia, uma das maiores invenções, cara, dentre outras, né? Poderia citar para você várias. A roda foram os sumérios, a escrita foram os fenícios, mas uma das maiores invenções de todos os tempos foi o sistema de numeração indo-arábico, o sistema de numeração hindu, o nosso sistema que a gente utiliza hoje. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso foi criado pelos hindus. Um povo que não é loiro, não tem os olhos azuis. Não tem. Basta você botar no Google aí. Eu não vou botar porque eu tenho medo do meu computador começar a me sacanear. Imagens. Bote aí, então, vai. Imagens de indianos. Veja aí para você ver.
Ah, vê se o nazista vai gostar desse povo. Ah, veja aí, ó. Olha que barato. Ah, eu já bati aqui com uma mulher linda, um sorriso lindo. Olha aí, ó. Imagens de indiano. Tá na imagem de indiano você aí? Já abri aqui já. E aí? Os nazistas não gostam muito de saber que o sistema de numeração que a humanidade usa foi criado por esse povo. Caramba! Olha aí você, imagem de indianos, ó. É uma pele, sei lá, marrom, avermelhado, cor de jambo, né? Cor de jambo, cara. Isso, olha aí você. Caraca. Então, eles se mordem de raiva. Eu quero mais é que eles se mordam. Eu ia dizer outra palavra, mas não posso não, porque eu fico com vergonha de você. Mas eu quero mais é que eles se mordam. Então, cara, a miscigenação, a mistura, o domínio de vários povos, e no caso do sistema hindu, foram espalhados pelos árabes, pelo mundo todo, que também não é um povo loiro de olhos azuis, né? E é por isso que virou sistema de numeração indo-arábico. Os hindus criaram e os árabes aperfeiçoaram e espalharam. Eles eram comerciantes, excelentes comerciantes. E aí eles espalharam. E hoje a gente usa aqui, você vem para cá, quarta, quinta e sexta, para aprender a resolver problemas usando comigo aqui o sistema de numeração indo-arábico. Que barato, coisa genial. Mas não fale isso para todo mundo, não, porque você pode estar falando no grupo de gente que curte os nazistas, você pode apanhar. Curta não, não fale não. Tá bom? Então, para onde é que a gente vai? Vamos voltar, garota amada. Vira aí minha página, não, é minha página. Vai virando aí, vai. Tá vendo aí? Ó, olha o crescente fértil aí no meu mapa. Tá vendo, garota amada? Ah, olha aí você, ó. Eu consegui isso na internet, ó. Mesopotâmia. Tá vendo, ó? Ó, o Rio Tigres e o Rio Eufrates, tá em inglês isso, né? Rio Tigre. Olha a Síria, tá vendo? A Síria. O Fenícios, ó. Tá vendo ao lado esquerdo? Fenícios, Biblos, Sidon e Tirão, onde hoje é o Líbano. Esse povo que criou a escrita, todas as escritas do planeta Terra começaram com a escrita desenvolvida pelos fenícios. Desce um pouquinho, Malu. Agora você vai ler, meu amor, a página 1 do meu material, que eu estou com minha garganta cansada já. Vai, manda ver. Chega que eu leio do início ou eu posso ler aqui, ao Não, contrário do Egito? é ao contrário do Egito. Ao contrário do Você Egito, perguntou o quê? Peraí, você perguntou o quê? Eu não entendi o que você perguntou. por onde eu começava. Sim. Tá, vá para o livro. Vá para o livro, vá. Página 33, vamos. Vê um Embora pouquinho lá seus no livro. limites Sim, territoriais... É dessa parte? isso. Embora seus limites territoriais Variassem em diferentes períodos de sua história, de modo geral, a Mesopotâmia abrangia, na antiguidade, o território do atual Iraque, com raros obstáculos naturais. Era uma região de fácil acesso por todos os lados. Isso nos ajuda a entender por que tantos povos a dominaram. Cristo Rei. Eu acabei de falar isso para você, garota amada. Vai, As continua. civilizações da Mesopotâmia desapareceram há quase 2,5 mil anos, devido às sucessivas invasões pelos povos persas, macedônios, árabes, mongóis, entre outros. A região foi perdendo vestígios de sua história. Suas cidades foram destruídas ou abandonadas e, com o passar do tempo, foram cobertas pela terra. Além disso, as línguas que lá eram faladas desapareceram. Assim, o mundo mesopotâmico foi esquecido. Continua. Isso é o século XIV. No século Sim, XIV. continua. 19, Porém, 19, 19, 19, é 19. verdade. Porém, Vai. pesquisadores europeus começaram a escavar a região. Desenterraram uma infinidade de objetos e monumentos que foram transferidos para museus na Europa. Analisando esses objetos, arqueólogos e historiadores tentaram entender as civilizações que
viveram na Mesopotâmia. Sim, continua. Vira a página. As pesquisas realizadas até o momento indicam que na Mesopotâmia surgiram as primeiras cidades da antiguidade, os primeiros impérios e algumas importantes invenções da humanidade, como a escrita e a legislação. As águas Continua. dos rios Tigre e Eufrates tornaram possíveis a prática de uma agricultura irrigada, mas para isso foi preciso domá-las. Entre os meses de abril e maio ocorriam as enchentes. Nessa época, as sementes já haviam sido plantadas. Fazia-se necessário, portanto, a criação de algum método que protegesse as plantações. A solução foi a construção de muros e diques. As barragens acabavam servindo também para armazenar água para os períodos de seca. A região foi habitada por Continua. diversos povos de língua e cultura diferentes, sumérios, babilônios, assírios, entre outros. Isso, pode, tá bom, tá jóia. Tá. Então, a gente já sabe, tá bom? Aí ele vai falar para você, garoto, presta atenção, ele vai falar dos sumérios, vire a página, ele fala dos sumérios, não sei se eu falo no meu material, ele fala dos sumérios. Peraí. Universidades, cadê? Isso, fala dos sumérios. Sumérios, eu falo para você, ó. Ó, aliás, no meu material até fala um pouco mais. Vai para o meu material, Maria Luísa. Ó, vai para o meu material, onde está escrito Sumério. Ó. Religião. Era um Deixa eu ler agora. Está no meu material, não está? Página 2, Sumérios. Religião. Eram politeístas e os deuses eram antropomórficos. Você sabe o que significa antropomórficos? Não. Sabe o significado? Não, Antro. professor, O não que sei não. significa antro? Hein? Não sei não o significado. Antro, eu falei na aula passada para você. Antro é homem. Paleoantropologia. Lembra? Paleo antigo, antropo, homem. Paleo antigo, logia, estudo. Antropo é homem, antropo é homem. Mórfico é forma. Então, os deuses de antigamente, eles tinham formato humano. Era uma coisa bem incipiente, bem no início mesmo. O pensamento era bem infantil. Eles acreditavam que os deuses tinham o mesmo formato da gente. Daí você tem essa expressão, os deuses eram antropomórficos. Guarda essa palavrinha, Maria Luísa. Antropomórfico, forma de homem. Esquece não, antropo é homem, tá bom? Influenciou várias religiões da região ao fornecer relatos como, por exemplo, a criação do homem e a história do dilúvio. O líder religioso e militar é chamado Patés. A história que está na Bíblia, o pessoal mais radical, eles não aceitam, não. Mas os historiadores já deixaram bem claro que o que está na Bíblia, a história do dilúvio, que Deus se irritou com os homens e resolveu matar a humanidade através de um dilúvio, mandando água, numa região extremamente seca. Estranho pra caramba isso, né? Muito estranho, mas deixa quieto. Religião é religião. Essa história do dilúvio que está na Bíblia, na realidade, essa história já fazia parte da tradição suméria, muito tempo antes do povo hebreu chegar na região onde hoje ele está, que é o Estado de Israel. Já existia essa tradição, essa história de que Deus acabou o mundo através do dilúvio. A própria arca, o próprio cesto onde Noé foi abandonado pela mãe para que não fosse assassinado pelo faraó do Egito. Então, ela no desespero pegou Moisés, você sabe dessa história, botou num cesto para descer pelo rio Nilo, na esperança de que lá embaixo alguém pegasse e criasse. Essa história já fazia parte do povo sumério. O que os hebreus fizeram foi apenas fazer uma adaptação e colocar lá na Bíblia.
Então, os sumérios foi o primeiro povo. Eu entro em maiores detalhes aí do que o livro. Sociedade, veja a pirâmide social. Vale para os outros povos da Mesopotâmia. Ó, escravos, como sempre. Escravos. Vamos subindo, Maria Luiz? Vamos subindo. Escravos, camponeses, artesãos, comerciantes, militares, aristocratas e sacerdotes. Ah, olha aí. Lá em cima, ó, sacerdote. Agora, lembrando que sacerdote era tanto aquele pessoal ligado à religião, como também os puxa-saco dos reis, né? Aqueles baba-ovo lá do rei, pessoal que sabia calcular, porque, cara, quem sabia calcular era 6 pessoas, numa população de milhões de pessoas, eram 6, 8 pessoas que sabiam calcular, ou então que sabiam escrever, a imensa maioria, inclusive o rei era analfabeto. Você tinha 6 pessoas lá, apenas 10 pessoas que sabiam escrever. Então, esse pessoal tinha poder nas mãos. Eram sacerdotes, que não precisavam necessariamente ser ligados à religião. Então, a pirâmide social aí, ó, tá vendo? Ó, era assim, ó, de baixo para cima, lá na base da pirâmide, os escravos. Cultura, Maria Luísa, a gente não vamos passar muito por isso, não, tá bom? Mas aí tem um material bem sintético, coisa mesmo de gente que estuda matemática como eu, né? Coisa bem sintetizada mesmo, só para a gente passar o olho e lembrar, assim, lembrei. É por isso que esse meu material, você já viu, que é bem sintético mesmo, né? É coisa bem sintético. Definição de função crescente. Definição de função crescente. A função em um intervalo é crescente se dado x1 menor que x2, fx1 menor que fx2. Pô, professor, parece que o senhor está aplicando isso na história. Eu vou escrevendo bem rápido, eu já estou contaminado pela definição bem precisa e suficiente da matemática. E, às vezes, eu vou escrevendo aí bem só o essencial mesmo para me lembrar, tá bom? Vamos lá? Olha aí a escrita, tá vendo, Maria Luísa? Ó? Olha aí na página 3, ó. Opa aí, eu comer, como é que eles escreviam a palavra? Eram símbolos, comer, cabeça, vaca, o arado. E aí, da esquerda para a direita, Maria Luísa, você tem a coisa crescente, tá vendo? Ó? Você tem crescente. E diversas regiões lá da Mesopotâmia, tá bom? Vai para a página 3, você tem aí, ó, em um museu, tá vendo aí o museu? Olha aí, Maria Luísa. Você tem aí uma pedra, ó que barato, os caras esculpiram isso, tá bom? Ó, material, depois do Antigo Egito, a gente não vai passar muito por isso não, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso livro, Maru? Vamos voltar para lá? Vamos lá, vai. Ó, Sumérios, ó, volta lá para a página 34, Maru. Sumérios, a gente, não sei se você já precisa ler, acadianos, babilônio, assírios, caldeus, tá bom? Talvez a gente não precise ler isso, não. Ou então, você está com pressa? Você tem alguma coisa para fazer agora de manhã? Não, só física mesmo. Tá bom. Então, a gente pode se estender um pouquinho para além de 11 horas? Sim. Pode ou não? Pode sim, professor. Tá, então vamos lá. Vai os sumérios. Eu vou fazer a leitura. Vai que eu esqueço de alguma coisa e eu termino lhe prejudicando. Os sumérios. O primeiro povo, estou no livro, página 34. O primeiro povo a criar a vida urbana na Mesopotâmia foram os sumérios. Eles colonizaram os pantanais do Baixo Eufrates, que, somando-se ao Tigre, deságua no Golfo Pérsico. A origem desse povo é praticamente desconhecida. Sua língua não se assemelha a qualquer outra já conhecida. Um pouco antes do quarto milênio antes de Cristo, os sumérios chegaram à Mesopotâmia. E nos 1000 anos seguintes, caramba, fundaram cidades e desenvolveram sua escrita cuneiforme, gravada em tabuletas de barro. Escrita cuneiforme. Vamos lá, vai para o Google. Vamos para o Google, minha querida. Bote aí, imagens de Cunha.
imagens de cunha, C-U-N-H-A, imagens de cunha. É o que Não era apareceu isso que eu queria, não. delegado da É, é, Cunha. imagens de cunha decorar. Interessante, eu botei decorados e apareceu unha de mulher. Mas essa é a ideia mesmo. Não Essa é a apareceu ideia. delegado da Cunha. Para aí, tá aí, vamos ficar por aqui mesmo. A unha humana, a unha, ele tem o formato de uma cunha. É interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, não, cara. Ô, abestalhado. Entendeu? Então, a cunha era um objeto em forma de cunha, ou seja, em forma de unha. E aí, o que é que eles pegavam? Eles pegavam o barro úmido, amolecido, e iam escrevendo, dando uma pancadinha ali, iam escrevendo símbolos que representavam alguma coisa, alguma mensagem. Olha que barato, isso começou na Suméria. E aí depois eles pegavam essa parte, esse quadradinho, esse tijolinho de barro, e botavam para secar. Quando secava, ficava duro. E o que é que acontecia? Eles começaram, Maria Luísa, a passar informações por intermédio disso. Porque uma coisa é eu falar para você, eu ensino para você como é que se resolve uma equação de segundo grau. Tá bom. Aí você não escreve isso em lugar nenhum, nem eu escrevo. Não existe livro, eu ensino para você. Aí depois eu morro. Aí você pega e escreve, vai ensinar para outra pessoa. Aí, aí você morre, aí a outra pessoa. Mas essa pessoa que você ensinou morreu cedo demais, a transmissão do conhecimento se interrompe. Agora, com a invenção da escrita, o inventor de um determinado conhecimento, ele poderia morrer, não teria problema. Estaria registrado ali. Olha que barato, que coisa genial. Estaria registrado ali, garota. E aí você perpetuava a transmissão do conhecimento. Cara, eu fiz meu livro 1 de matemática, meu livro 2, estou fazendo o livro 3. No dia que eu for para o outro lado, meu livro está aí. Quem pegar meu livro e passar a ler, pô, não vai precisar mais de minha presença aqui para ensinar. As técnicas da belinha do 10 centímetros, a técnica da raiz quadrada, a técnica da raiz curva. Não precisa mais disso eu estar aqui. Mesmo que já tem vídeo também, mas mesmo se não tivesse vídeo, estaria registrado ali no livro. Então, cara, vamos bater palma para esses caras, bicho. Os caras são geniais. Eles desenvolveram a escrita. Provavelmente, acredita-se, pô, também tem uns indianos também que são antigos pra caramba nessa área, mas acredito que tenha sido os mesopotâmicos, em blocozinhos de barro bem mole ainda, amolecido. Eles iam escrevendo, não é escrevendo, era Doutor, desenhando. Oi, pode falar, meu amor. se você colocar Cunha Sumérios, aí vai aparecer. Sim, sim, legal, gostei de você. Peraí, Cunha, que bom. Porra, ler história com outra pessoa é bem melhor. Legal. Cunhas Sumérios. Que legal. Aí, garota. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Genial, garota amada. Aí, ó. E o que é que eles desenhavam? Ó, essas figuras que você tá vendo aí, ó. Vai para aquele meu material no iniciozinho da página, do iniciozinho da página 3. Olha o que é que eles desenhavam. Ó. Eles desenhavam isso, cada figurinha dessa para você, ó, para eles tinha uma mensagem, cabeça, pão, tá vendo? Ó, pão, porque está em espanhol isso. Comer, o ato de comer, a vaca, olha como é que eles desenhavam a vaca, olha, tem nada a ver, né, cara? Mas para isso, o arado, o primeiro da esquerda até lembra um arado mesmo. Carga, não sei o que é que eles chamavam de carga. Olha aí. E quando a gente vai para o Google, você vê aí, ó. Eles iam, cara, estava inventada a escrita, rudimentar pra caramba. Mas dane-se, estava inventada a escrita. Então, quem inventou a escrita? Os sumérios, Maria Luísa. Os sumérios inventaram a escrita. Volta para a página 35 do livro. Volta, garota amada. Página 35. Volta. Cada cidade era governada por um patese, líder religioso e chefe militar.
O Patese organizava a construção de canais de irrigação, diques e templos. Ele também controlava a cobrança de impostos, ou seja, era o gostosão das galáxias. Era o que mandava e desmandava. Os deuses eram considerados proprietários da terra e que os homens deveriam obedecer. Claro, deveriam obedecer por intermédio de um cara autorizado pelos deuses, né? Genial. Para homenagear os sumérios, construíam zigurates. Tá vendo aí, ó? Zigurates, as pirâmides de tijolos. Você aí no livro, na foto aí embaixo, você tem aí uma ruína de um zigurate. Tá bom? Eram prédios em forma de pirâmide, feito de tijolos de barro. Tijolos. Até hoje a gente ainda faz casa usando tijolos. Até hoje, tudo bem. Tem outras formas de se construir casa. Mas mundialmente a mais usada são tijolos. Quem inventou essa história? Os sumérios. Ah, você está falando isso aí. Parece que você inventou a roda. Parece que você inventou a roda. Não se fala assim? Mas teve alguém que inventou a roda. Foram os sumérios. Os sumérios inventaram a roda. Os inventores da roda, uma das maiores invenções da humanidade, porque você poderia transportar algo muito pesado, sem precisar sair arrastando essa coisa, botava numa carroça, puxado por animal e por rodas. Muito mais inteligente. Quem foi que inventou as rodas? A roda. Os sumérios. Ah, olha aí, garoto. Tá vendo? A religião. Os sumérios eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Mas cada cidade tinha um deus que a protegia. Por isso, o templo ocupava um lugar central na cidade. O Deus é uma espécie de defensor dos seus fiéis, junto a outras divindades. Para garantir essa proteção, era preciso que os homens respeitassem e obedecessem seu representante na terra, o governante da cidade. Tá bom? E aí você tem que respeitar, você tem que obedecer, você não pode se rebelar. E aí fica mais fácil você controlar, governar um povo. Bem mais fácil, quando o povo é posto sob... Oi, pode falar. Como que eram escolhidos os governantes? Não entendi, não entendi, não entendi. Como que Quem eles era? eram escolhidos para ser o governante da cidade? Ah, era hereditário. Ah, Hereditário. tá. Era hereditário. O filho do rei se tornava rei. Ou então, quando um determinado rei, estava começando a fazer um bocado de bobagem, quando um determinado rei estava começando a fazer um bocado de bobagem, fazendo coisas perigosíssimas, como, por exemplo, Akenaton, no Egito, que acabou com o politeísmo e inaugurou o monoteísmo. Às vezes acontecia isso. Então, aqueles sacerdotes, o pessoal mais próximo lá dos reis, que sabiam que aquela história de Deus, de escolha de Deus, aquilo tudo era uma construção humana que para nós, a gente botou esse cara aí, a gente inventa essa história de que ele é um escolhido por Deus, que Deus escolheu ele para ele. A gente sabe que isso não é verdade, né? Só que esse cara tá começando a barbarizar, né? Esse cara tá acabando com os nossos privilégios, né? Esse tal de Akenaton aí, o cara acabou com o politeísmo, estabeleceu o monoteísmo. Isso é fim dos nossos privilégios. E aí, galerinha, o que a gente faz? Rapaz, vamos botar esse cara por fora, vamos fazer com que ele dê um jeitinho que nem Putin faz hoje na Rússia. Inimigo de Putin, de uma hora para outra, aparece morto. Ele foi assim, vamos suicidar ele, a gente vai suicidar ele. Contém ironia, viu, garota amada? Então vamos. Putin dá um jeitinho de suicidar a pessoa de uma hora para outra, como o último que ele fez agora foi com o Navalny. Então, como o Putin vai eliminando todos os que ficam na frente dele, dava-se um jeitinho, Maria Luísa, dava-se um jeito de fazer com que o rei desaparecesse, no lugar botava outro rei, e o sacerdote virava para o povo: povo, tivemos um problema. O nosso rei, ele faleceu. Deus levou ele. Quer dizer, eu estou supondo aqui agora, não com essas palavras, é claro, mas o ato era o mesmo. Deus levou ele para a paz dele lá. E nomeou um novo rei. Eu conversei com Deus. Deus mandou uma mensagem para mim. O novo rei é fulano. A partir de agora, ele é o escolhido. E aí tratava-se de fazer com que... Olha,
você está chegando aí agora, já sabe, viu? Não acaba com os privilégios da gente, não, velho. Viu? É melhor você dançar conforme a música. Na hora que a gente botar forró, não vai dançar valsa, não, viu, velho? É para dançar forró. Quando a gente botar valsa, aí você dança valsa. Vai dançando conforme a música, não você dança como o outro dançou. E aí, se ele fizesse tudo direitinho, não incomodasse ninguém, ele teria muito poder, tá bom? E os filhos deles iriam herdando hereditariamente o poder. Era essa a sua dúvida? Era assim. É, Essa tá aí. bom. É, tá bom. Vamos voltar lá para a página 35. Vamos lá. Por meio de um trabalho constante, os sumérios transformaram os pântanos em campos de cevada e bosques de tamareiras. Suas aldeias de cabanas transformaram-se gradualmente até formar 12 cidades independentes. Nesse espaço, desenvolveram um sistema de escrita em tabletes de argila, cuneiformes, já sabia, casas, palácios e templos feitos de tijolos, ferramentas e armas de bronze. Eles já sabiam fundir metais, tá bom? Eles já sabiam, pegavam ferro, minério de ferro, e aqueciam e faziam armas, tá bom? Obras de irrigação, comércio com outros povos, comércio. Vamos parar aqui agora, porque tem comentários. Tem comentários. Tem comentários. Deixa eu ver se tem aqui o material do jornalista, do jornalista. Ah, não tem. Poxa, tem um jornalista na Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, eu gosto muito dele. Eu gosto muito, Hélio Schwartzman. Ele fala por que o comércio foi importante na história da humanidade. Genial, 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 genial. Não sei se demorar muito, a gente aborta. Se demorar muito, a gente aborta. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mandar para você desse material. Não, não tem. Vai demorar demais, eu vou melhor abandonar. Mas ele fala uma coisa interessante, Maria Luísa, que o comércio, quando o comércio começou a aparecer junto com as primeiras civilizações, isso não acontecia, não existia no Paleolítico, mas com o surgimento das civilizações e com o surgimento da moeda, tcharam, surgimento da moeda, a moeda, o din, o troco, o dinheiro, manja, dinheiro. Acredite que tenha sido no reino da Lídia, é só depois você ir para o Google, reino da Lídia, imagens, mapas do reino da Lídia. Foi o primeiro povo a inventar a moeda. E aí surgiu uma atividade humana chamada comércio. O comércio, Maria Luísa, apesar do comércio ter gerado muitas guerras, muitas matanças, mas o comércio também, Maria Luísa, fez com que muitos povos deixassem de brigar e entrarem para a guerra para fazerem comércios. Então, você tem uma espécie muito interessante, Maria Luísa, de forma de obrigar os seres humanos a se suportarem uns aos outros por interesse comercial. É interessante, apesar de o comércio, às vezes, levar também a brecha. Mas eu vou lhe dar um exemplo muito clássico do que é o comércio, do que é o interesse comercial. Às vezes pode falar mais alto do que minha intolerância a um determinado grupo de seres humanos. Eu vou dar um exemplo para você. Aí é o que ele dá para você, o Hélio Schwartz. Depois eu procuro isso aí e mando para você. Não vou procurar não, porque vai perder muito tempo, tá bom? Imagine um comerciante e que ele é um evangélico radical, daquele que gostaria imensamente de que a religião, a sociedade se organizasse da maneira como está na cabeça dele. Um evangélico extremamente radical. Não aceita quase tudo do mundo moderno ele não aceita. Ele odeia gays, odeia o homossexualismo, odeia mulher trans, homem trans, ele odeia. E ele é evangélico.
mas ele tem um hotel. Ele é proprietário de um hotel ali na Avenida Paulista, pertinho da Avenida Paulista. Ele tem um hotel, um motel. Ele é comerciante, mas ele é evangélico, radical. Aí, todo ano, tem a parada gay, parada do orgulho gay, na Avenida Paulista, em São Paulo. E a gente sabe que um dos turismos mais caros, um dos que gastam mais, é o turismo gay. Isso é no mundo inteiro, cara. É o turismo gay, é uma forma de tudo. Tem vários tipos de turismo, vários. Tem o turismo de negócios, tem o turismo onde você vai para poder assistir palestras, tem o turismo, são vários tipos. Tem o turismo religioso, quando você vai em Portugal fazer determinadas caminhadas, quando você vai aqui para Aparecida, no estado de São Paulo, fazer a caminhada até o templo de Aparecida. Tem vários tipos de. E tem um turismo gay, aquele pessoal gay que vai a determinadas cidades que têm determinados acontecimentos ligados à vida deles. E em São Paulo você tem a Parada do Orgulho Gay, que é uma das mais famosas do mundo, diga-se de passagem. Mas tem lá em São Francisco, Estados Unidos, outra também. Geralmente nas maiores capitais do mundo ocidental, porque no mundo oriental não. No mundo oriental não existe isso. Mas no mundo ocidental tem, porque você tem liberdade para ser. Entendeu? Depois tem até uma coisa curiosa, mas aí depois senão eu termino me esquecendo. Se você lembrar, professor, por que o gay que fica defendendo o Hamas, o gay que defende o Irã, por que esse pessoal é contraditório? Depois você me pergunta, senão eu termino fugindo do exemplo. Tá bom? Aí você tem lá. E na igreja, 3 dias antes ou 3 dias depois, os hotéis da cidade de São Paulo ficam abarrotados de gente que vai para São Paulo para participar, para se fantasiar, para poder participar da parada do orgulho gay. Aí lembra daquele proprietário de hotel evangélico? Ele é contra os gays, mas ele não se importa muito em abrir as portas do hotel dele e fazer com que o hotel fique lotado de hóspedes gays que vão para a parada do orgulho gay, onde ele vai naquela uma semana, 2 dias, 3 dias antes, 2 dias, 3 dias depois, o hotel enche e ele tem ali um faturamento que equivale praticamente ao resto do ano. Então, ele não gosta de gay, mas ele também não é contra ponto de fechar, não aceitamos gays, mesmo porque seria proibido, ele não poderia fazer isso. Mas mesmo se não tivesse essa lei, a lei da homofobia, ele também não recusaria muito, não. Ele aceitaria, porque o din-din está entrando. Olha aí o comércio. É interessante como o comércio, às vezes, é capaz de fazer com que uma pessoa fique tolerante, ele tolere e respeite a individualidade do próximo. Interessante o poder que o comércio tem. Né? Ele seria capaz até de dizer para frente da câmera da televisão de que se um ser humano quer fazer alguma outra atividade que não machuque nenhum outro ser vivo, não provoque dor, sofrimento, humilhação a qualquer outro ser humano, a qualquer outro ser vivo, ele pode fazer o que ele bem quiser entender da vida dele, contanto que ele não cause sofrimento a nada. Poxa, legal. Você seria capaz até de ver um cara desse lá na Globo News, na CNN, dando entrevista, mas por trás ele é radicalmente contra o homossexualismo. Comércio, ó, eu estava falando de comércio, aí parei um pouquinho para falar disso para você, do comércio. Interessante, né? Voltemos para o comércio. Casas, palácios e templos, feito de tijolos, ferramentas e armas de bronze, obras de irrigação, comércio com outros povos, uma forma primitiva de dinheiro, claro, ele tem comércio, tem dinheiro, instituições religiosas, melhor, onde tem dinheiro, tem comércio, onde tem comércio, não necessariamente tem dinheiro, você pode fazer por escambo, falei bobagem. Instituições religiosas, política, literatura, forma variada de arte, código. A gente está no mundo da gente, Maria Luísa. Estamos. Professor, o senhor não percebeu, não? Professor, o senhor está ficando velho, está ficando meio lento. O senhor estava falando do mundo da gente, professor, aí. 2024. Quer ver? Repita aí, professor.
Repita aí, não é possível que você não tenha observado isso, professor aí. Quer ver? Ó, vamos lá. Casas, palácios, templo feito de tijolo, ferramenta, arma de bronze, obras de irrigação, comércio com outros povos, uma forma primitiva de dinheiro, instituições religiosas e políticas, literatura, forma variada de arte, código de lei, drogas medicinais e um calendário lunar. É o nosso mundo, Maria Luísa. Cristo é o nosso mundo. Os caras inventaram o nosso mundo. Você entende por que, que num bate-papo desse que a gente está tendo aqui agora, a gente tem que falar de. E os historiadores, quando os professores de histórias, ou os próprios historiadores, quando escrevem o livro de história, tem que falar desses caras. Por quê? Porque se eu estou aqui agora com você, garota amada, conversando, batendo papo, inclusive. Pô, a gente vive em sociedade, a gente vive no meio da selva. A gente vive em sociedade. Quem começou isso? Foram esses caras que começaram, os sumérios. Os sumérios começaram isso, essa vida. Então, está explicado por que você tem que estudar esses caras. Não dá para você passar por cima desses caras. Embora falassem uma língua comum e partilhassem de mesmos costumes e das mesmas crenças, as cidades-estados sumérias guerreavam entre si com frequência, principalmente devido a disputas sobre fronteiras e o direito à utilização das águas. Ih, cara, as guerras do século XXI vão ser por direito ao uso de água. Quem tem que usar água, pode usar água. Alguns pensadores, alguns filósofos políticos acreditam que guerras do século XXI surgiram por causa de água. Enfraquecidos pelas guerras, os sumérios tornaram-se passivos ao domínio estrangeiro. E, enfraquecidos pelas guerras, os sumérios tombaram, como qualquer civilização, uma hora tomba. Surge, cresce e tomba. Depois vieram os acadianos. Você lê agora os acadianos. Vai, é você que lê. Os acadianos. Dá uma lida nos acadianos. Para só ver se o barulho do ventilador tá no meu microfone, ou se dá para ouvir Tá no seu normalmente. ou no meu? Aqui no meu, porque o ventilador tá ligado, aí eu acho que tá. Tá, bote aí para ver se eu escuto. Vá. Abra. Não, Não, tá. não. Você tá com o ventilador ligado em cima de você? Tá aqui do meu lado. Eu tô aqui com mais um pouquinho e você vai ver o ventilador em vez de me ver, porque o calor tá insuportável. Tá Eu muito tô com o calor. ventilador aqui, caramba. Então somos dois. Cara, tá insuportável isso aqui, cara. Tá demais. Eu tô de camisa, a porta do meu quarto tá aberta, a janela do meu quarto tá aberta, mas não adianta, cara. Não adianta, parece que tá tudo fechado. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não tá atrapalhando em nada. Tudo bem. Ao norte da Suméria havia uma cidade semita chamada Acádia. Por volta de 2400 a.C., os acádios, liderados por Sargão, o Grande, o rei guerreiro, conquistaram as cidades sumérias. Os reis acadianos foram os primeiros a manifestar a ambição de governar o que consideravam ser a terra inteira. Por isso, Sargão ficou conhecido como o soberano dos quatro cantos do mundo. Os acadianos construíram um império que se estendia do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. Por volta de 2100 a.C., o Império Acade desmoronou. Invasões conjugadas a disputas internas provocaram sua queda. Após um período de prolongados conflitos, por volta do século 18. 18 a.C., o rei da Babilônia, Hammurabi, Hammurabi. Isso. realizou uma série de Hammurabi. conquistas, criando na região o primeiro Império Babilônico. Ah, então o primeiro império babilônico, primeiro império, entendeu? Rita Lee, Jardins Suspensos da Babilônia. Depois você vai escutar isso, também é bate-papo de história. Depois você bota Rita Lee, Jardins Suspensos. Tomara que ele fale do Jardim Suspenso, oh, Jesus. Tomara que ele fale. Tomara. Jardim Suspenso da Babilônia. Depois você escuta, pô, aí você escuta o rock and roll de Rita Lee, morreu o ano passado, os jardins suspensos. Aí você não entende pô, o que é Babilônia, o que são jardins suspensos da Babilônia. Caramba, e aí você fica sem entender. A Babilônia é isso. Os povos, o primeiro império babilônico, o primeiro que apareceu, a Babilônia. Vamos lá, então eu vou ler, deixa eu voltar para a leitura. O Império Babilônico submeteu os sumérios,
os acádios e os assírios, para governar povos tão diferentes. Lembra? Lembra por que a matemática mesopotâmica era mais desenvolvida? Tá aí, garota amada. Para governar povos tão diferentes. Intercâmbio, ó, transmissão de conhecimento. Ó, tá bem? Você não é o dono da, você não é o gostosão das galáxias que sabe tudo. Eu posso saber menos que você, mas eu posso saber coisas que você não sabe. E essa coisa que você não sabe pode lhe ajudar naquilo que você vai lá na frente, apesar de você ser mais inteligente que eu. Mas quando você ganhar seu prêmio Nobel, lembre que foi eu que lhe ajudei com essa informação, tá bom? Então não dê uma de supremacista, não. Não dê uma de nazista, não. Não dê uma de se achar o melhor, o rei da cocada preta. O rei da cocada preta, o nazista não gostaria. Para o nazista seria o rei da cocada branca. Não fique pensando, transmissão de conhecimento, intercâmbio, conversa, troca, diálogo. Isso faz com que a gente cresça, tá bom? Foi o que fez com que a matemática da Mesopotâmica fosse infinitamente superior à matemática do Egito, que era um clubinho, o clube do Bolinha, clube da Luluzinha, fechado. Lá na Mesopotâmia, não. Lá você tinha miscigenação, você tinha troca, era um povo vencendo o outro, depois vinha outro vencia aquilo, e cada povo colocava a cultura, mas absorvia a cultura do outro também. Ele também ia absorvendo a cultura do outro. Nessa absorção, você teve progressos. É difícil, se você não tem nenhum problema de cunho moral, espiritual, é difícil você aceitar que intercâmbio, que trocas de ideias, de diálogo vai produzir desenvolvimento, a menos, é claro, que você tenha algum problema sério de cunho moral, sei lá, algum tipo de câncer espiritual, de você achar que um povo, apenas um povo, com uma determinada cor da pele, com uma determinada quantidade de melanina, este povo, sim, detém a sabedoria, a inteligência, a virtude humana na sua forma mais sublime possível. Esse povo. Então, tirando esse tipo de gente que tem problemas seríssimos de câncer espiritual, tira esse pessoal. Não é difícil você perceber que é um intercâmbio. É a troca, a convivência que faz com que haja o crescimento. Fica longe, Maria Luísa, dessas posições extremadas. Quem está falando aí não é o seu professor de matemática, não. Quem está falando aqui é o seu amigo, apesar da imensa diferença. Eu tenho idade de ser seu avô, porra. Tenho idade de ser seu avô. O que não me impede de ser seu amigo. Então, é um conselho que eu dou para você, o seu amigo Ayrton Torres. Fica longe dos extremos. Às vezes ele é muito sedutor nos extremos. Né? Vamos acabar com a democracia, vamos acabar com tudo que tem aí, vamos botar a ditadura. Vamos... Para com isso. Tem um bocado de gente espertalhando, um bocado de gente aí inteligente querendo que você acredite nesse papo. Você, quando começa a ler história, Maria Luísa, você toma uma espécie de vacina, de proteção contra esse tipo de gente canalha. O ser humano só se preocupa com uma coisa que é poder, poder. Aí ele vem com essa história para você, aí você feito um idiota que não sabe de nada, e você cai nessa história. Para com isso, cara. O poder é inevitável. Agora você tem dois tipos de possibilidade. Ou você vai viver numa região onde você tem alternância de poder, quando o governante não tá agradando, ele é trocado, ou seja, invenção dos gregos, ele é trocado a cada 4 anos, a cada 5 anos, sei lá, mas ele é sempre trocado por outro, em eleições limpas, tá bom? Entendeu? Ou então você vai viver no poder de um cara que vai se perpetuar. Não tem como você fugir do poder. Não existe isso. Para com isso de sociedade anarquistas, libertária. Depois eu mando para você um material do Estado de São Paulo de uma tragédia que teve numa cidade nos Estados Unidos. Eles acharam por bem aniquilar qualquer tipo de forma de poder, qualquer tipo de forma de governo. Deu no desastre total. A criminalidade subiu de maneira absurda lá. Absurda. Mas foram os próprios habitantes. Um bocado de porra louca, de hippie, deslocado
da época lá de 1970, Estados Unidos, achou que poderia viver numa sociedade sem leis, ninguém manda em ninguém, ninguém dirige ninguém, ninguém freia, todo mundo vai fazer tudo que quer saber. Deu, não deu, uma cidade dos Estados Unidos. Eu baixei isso daí. Depois eu mando, tá no meu outro computador. Depois eu mando para você ler, você vai se assustar com a imbecilidade dessas pessoas. Não tem como você fugir, Maria Luísa, do poder. A menos que você queira fazer o seguinte, vai viver como um paleolítico. Aí você tem que inventar a máquina do tempo. Ou então vai lá para a selva da Indonésia, se juntar aquele pessoal que ainda está no Paleolítico. Mas se você estiver fora do Paleolítico, você necessariamente você tem que se submeter a um tipo de governo. Não tem como. Não tem, Maria Luísa, governo. Ele deixa até você passar a ideiazinha de que você é livre, você faz o que você quiser. Não, você não faz o que você quiser. Você faz o que você quiser até determinado ponto. Viu? Não dá para você sair nua na rua, porque deu vontade. Você não faz isso. Não dá para você, eu faço o que eu quiser. Não dá para você ir na rua e dando tiro em todo mundo. Não, você não faz isso. Não faz. Então você é livre até um certo ponto. A partir disso aí, você tem que se submeter às leis do Estado. Às leis. Então, viver sob um Estado, Maria Luísa, é inevitável. Eu não gostaria de viver na selva. Eu não gostaria, eu quero viver. Agora, se eu tivesse de escolher, você quer viver aonde? Numa ditadura? Onde o cara prometeu que vai ser tudo bom para você? Que é ditadura? Porque a única coisa que ele quer, a única coisa que ele pensa é no bem do povo. Você olha para a cara dele, poxa, ele quer o bem do povo. Você vai engolir esse vômito? Você quer viver na ditadura ou você quer viver num Estado democrático? Você tem liberdade, você tem eleições onde o governante fez bobagem, ele é criticado, ele é repreendido pela população, que faz uma pesquisa de opinião e diz, eu não gostei do que você falou sobre tal tema, estou chateado, vou pegar você na eleição agora, viu? O governante sente medo disso. Eu prefiro viver nessa segunda opção, e não na ditadura. Então para com isso, cara. Poder, ninguém escapa do poder. E nem eu quero escape do poder. Nem eu quero. Então para com isso. Para de ser infantil, imatura. Como é que você consegue isso? Lendo, leitura. No caso aqui, leitura. Ler história. Ver se aprende alguma coisa com ela. O Império Babilônico submeteu, página 35, os sumérios, os acádios e os assírios. Para governar povos tão diferentes, Hammurabi organizou o primeiro código. Ah, você já leu isso? Já leu. Não foi bobagem. O Império Babilônico submeteu os sumérios, os acádios e os assírios. Para governar povos tão diferentes, Hammurabi organizou o primeiro código escrito de leis. De que se tem notícia, o Código de Hammurabi. O código defendia basicamente a vida e o direito de propriedade, mas também contemplava a honra, a dignidade e a família. Fundamentava-se, sobretudo, na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Área ditado popular. Ah, fulano, você também é assim, né? Não pode ser assim, não, fulano. Com você é olho por olho, dente. Onde é que veio esse ditado popular? Que o regime ali é olho por olho, dente por dente. Tá aí, ó. Cara, terceiro milênio antes de Cristo, a ideia era o Código de Hammurabi. É olho por olho, dente por dente. Se você matou uma pessoa, você vai morrer. Se um arquiteto, um engenheiro constrói uma casa e a casa desaba e mata o filho do dono da casa, o filho do engenheiro também será morto. Era assim que funcionava. Olho por olho, dente por dente. No meu material, Maria Luísa, as primeiras civilizações, eu falo, e depois eu mando as primeiras civilizações para você. Eu mando, Maria Luísa, aliás, já mandei detalhezinhos bem peculiares do Código de Hammurabi, tá bom? Eu procurei detalhes, e botei. Aqui no livro não tem não, mas no meu material tem, tá bom? Previa, portanto, que para se punir os crimes, deveriam ser aplicados castigos como o afogamento, a amputação da língua e outras partes do corpo, por exemplo. Caramba, já pensou? A prosperidade econômica gerada pela conquista ajudou a transformar a cidade da Babilônia num dos grandes centros da antiguidade. Muitos monumentos foram erguidos. O mais famoso deles é o Zigurate de Babel,
que aparece na Bíblia como Torre de Babel. Na realidade, a Torre de Babel da Bíblia é um zigurate babilônico. É um zigurate babilônico. É a chamada Torre de Babel da Bíblia. Vira a página, Maria Luísa. Apesar da riqueza desse período, ondas invasoras de hititas e cassitas, revoltas internas e a morte de Hammurabi acabaram favorecendo o colapso do Império Babilônico e sua fragmentação. A região voltaria a ser dividida entre o sul. Aí, ó, uma imagem que tem aí, garota amada. Ó, uma imagem que tem aí, ó. No topo da estrela do Código de Hammurabi, o rei da Babilônia aparece frente ao Deus Sol para receber o poder. Ah, que barato! Isso é genial, isso. Dá uma olhadinha aí. Uma escultura feita por eles. Você tem o Deus Sol, entendeu? Passando para o rei da Babilônia o poder. Aí, ó. Então, o rei o poder do rei era concedido pelo Deus. Como é que você não vai respeitar um cara desse, velho? Tu é doido, véio? Tu é doido, tu perdeu a vontade de viver? Olha aí você. A região voltaria a ser dividida entre o sul e o norte depois que os reis cassitas, olha aí, procedentes dos montes sagros, a leste da Mesopotâmia, derrubaram a dinastia do rei Hammurabi. Os cacitas mantiveram a cultura e as tradições babilônicas, mas transformaram o reino com uma ampla reestruturação administrativa. A dinastia cassita governou até cerca de 1430 a.C. e seu domínio foi marcado por uma significativa produção de texto. Tá vendo? Os cassitas, eles produziram textos muito maiores que os sumérios. Eles absorveram a matemática dos sumérios, dos babilônios, dos acadianos, só que ampliaram. É isso que eu falo. Tá vendo, Maria Luísa? É isso. Intercâmbio. É miscigenação. Terminou produzindo isso, Maria Luísa. Após o período da dinastia cassita, a Babilônia perdeu sua influência política, ao mesmo tempo que o poderio dos assírios cresceu consideravelmente. Deixa eu ver se eu tenho, Maria Luísa. Deixa eu ver se eu tenho, Maria Luísa. Detalhezinhos do Código de Hammurabi. Deixa eu ver se eu tenho para mandar. Vê se eu mandei para você as primeiras civilizações. Veja aí, Maria Luísa. Se eu mandei as primeiras civilizações. Não sei se eu mandei. Não sei se eu mandei. O senhor mandou as primeiras civilizações. Pronto. Nesse livro, em alguma parte aí, se você tiver tempo, paciência e desejo, você até tem. Talvez você não tenha tempo. Sua vida está tão atarefada, talvez você não tenha tempo. Os assírios, vamos lá, Maria Luísa, os assírios. Estamos terminando essa primeira parte. Os assírios, os caras eram muito cruéis. Eram cruéis demais. Cara, olha aí, ó, no seu livro, página 36. Olha o Império Assírio, que império gigantesco. Os caras dominaram o Egito inteirinho, dominaram toda a Mesopotâmia. Caramba, olha só. Página 37. Famosos pela crueldade, tá vendo? Famosos pela crueldade e por seu militarismo, os assírios criaram uma importante civilização, a mesopotâmica. Seus carros de guerras e unidades de cavalaria combinados a uma potente infantaria foram fundamentais em sua política expansionista. Entre os séculos 9 e 8 a.C., eles conquistaram a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito. Uma elite formada por sacerdotes e guerreiros submetia a população cobrando impostos, tanto na forma de trabalhos como em mercadorias. Os comandantes do exército formavam a classe mais rica e poderosa.
É que nem na Venezuela, na ditadura de Maduro, na Venezuela. Vamos para a ditadura de Maduro. Eu vou repetir, os comandantes do exército formaram a classe mais rica e poderosa. Lá, Nicolás Maduro, do mesmo jeito que o antecessor dele, Hugo Chávez, para poder ele manter o poder, ele pega os generais das Forças Armadas e colocam eles para administrar, mandar e desmandar em pontos chaves da economia. E aí o ditador Maduro consegue fazer com que todos os generais alto escalão, o apoiem na ditadura, na perpetuação da ditadura de Maduro. Por quê? Porque os caras estão mamando nas tetas do Estado. Vou repetir de novo aqui no livro, Marília. Os comandantes do exército formaram a classe mais rica e poderosa. Aí você vê Nicolás Maduro fazendo a mesma coisa. Você vê o ditador do Egito fazendo a mesma coisa. Qual a maior receita do Egito? O canal de Suez, aquele canal que passa lá do Mar Vermelho para o Mediterrâneo. É a maior fonte, claro, tem o turismo também, que o pessoal vai visitar as pirâmides do Egito. Mas e aí, como é que faz? Bom, simples, eu quero me manter no poder, então eu vou pegar meus generais e dar a administração de pontos chaves do Estado, onde entra muita grana. Então, os assírios já faziam isso. Então, mais uma vez, acho que eu falei isso 4 vezes, a humanidade, em muitas coisas, não tem criatividade. Continua tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Numa democracia, fica mais difícil o governante fazer isso. Não é que fica impossível, não. Sabe por quê, Marisa? Porque se é uma democracia, tem gente também que não vale nada, mas tem gente que vai botar a boca no trombone, vai falar, vai publicar no jornal, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, Globo News, CNN, Band News. Então os caras falam, e hoje, para piorar mais ainda, tem o TikTok e o Instagram. Então começam a falar, então fica mais difícil para um governante de um país democrático botar os generais no poder lá, para poder ficar mamando lá. É mais difícil, mas numa ditadura, não. Você faz se você quiser, quem é que vai reclamar? Vai fazer como o Putin, quem reclamar, de uma hora para outra, vai aparecer suicidado. Ele foi suicidado. É isso. Então, de novo, eu não gostaria de viver em um regime autocrático. Eu prefiro viver numa democracia, com todos os defeitos dela. A gente vai chegar no momento certo. É que eu me empolgue. Se você der trela, eu fico com você até 10 da noite aqui, viu? Ao contrário de matemática. Tem hora que eu canso de matemática. Mas história, você já percebeu? Ou é a praia do professor Ayrton. Der trela para ele, ele fica até meia-noite falando. Mas eu prefiro democracia, com todos os defeitos da democracia. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, um dos pilares que fez com que Hitler perdesse a guerra. 3 fatores levaram o Hitler a perder a guerra. Bote isso na sua cabeça, garota amada. 3 fatores, 3. Foram os 3 fatores que fizeram com que Hitler. Em ordem cronológica, o primeiro fator, a coragem, a bravura e a capacidade de arregimentar o povo inglês de um cara chamado Winston Churchill. Esse foi o primeiro tropeção de Adolf Hitler. Churchill. Segundo, a grana, o poder econômico dos Estados Unidos, o parque industrial bélico de produzir muito mais do que a Alemanha. Foi o segundo fator. E o terceiro, os mais de 25 milhões de mortos que a União Soviética teve que ter para poder barrar o avanço nazista na Alemanha. Então aprende isso aí agora. Depois a gente vai entrar com maiores detalhes. Deixa eu botar o dedo aqui para não tirar. Primeiro, a coragem de Winston Churchill. A coragem, cara. Quando todo mundo queria fazer paz, Churchill disse, nada de paz, não se negocia. Você não negocia com um tigre com sua cabeça dentro da boca do tigre. Você não negocia com um tigre com a sua cabeça dentro da boca do tigre. Você não negocia. E ele foi, peitou e não vou negociar com os nazistas. Todo mundo queria que ele fizesse um tratado de paz. Ele disse, não, não vou fazer.
E na Batalha da Inglaterra, Hitler tomou a primeira porrada na Batalha Aérea da Inglaterra. Na Batalha Aérea da Inglaterra. Quando não tinha metal, não tinha ferro para produzir avião. Não tinha ferro. Ele aí pediu que as donas de casas inglesas colocassem nas portas das casas delas as panelas que pudessem ser derretidas para poder fazer avião. Avião. Winston Churchill. E aí foi com que ele conseguiu produzir aviões, já que os Estados Unidos não estava a fim de entrar nessa guerra. Só entrou depois que Pearl Harbor foi atingida pelos japoneses. Aí ele, graças a Deus, agora os Estados Unidos vão entrar na guerra. Certa feita, esse cara falou, olha, presta atenção, ele vai falar uma coisa, ele era muito irônico, Winston Churchill. Era de uma ironia absolutamente... às vezes as pessoas não entendiam a ironia de Winston Churchill. Presta atenção que eu vou falar, você provavelmente não vai entender. Ele falou o seguinte, abre aspas, a pior forma de governo, excetuando todas as outras, é a democracia. Eu vou repetir. A pior forma de governo, excetuando todas as outras formas de governo, é a democracia. Professor, eu não entendi. Professor, não. Professor, é na aula de matemática. Eu não entendi. O senhor pode me explicar? Posso, sim. O que ele queria dizer era, a democracia é cheia de defeitos. Cheia. Começa que quem vence na democracia é quem tem a maior lábia. E, às vezes, quem tem a maior lábia não necessariamente é o mais bem intencionado. Já começa daí. A democracia é, por excelência, o governo do discurso, da oralidade, de quem tem a melhor conversa para boi dormir, conversa fiada. Quem tiver a melhor ganha, leva. E, às vezes, isso não dá certo. A democracia, às vezes, sucumbe ao populismo, ao encanto do populismo. Aqui no Brasil tem dois populismos, duas faces da mesma moeda, Bolsonaro e Lula. Então, era isso que ele queria falar. A democracia é cheia de defeitos, mas é a menos pior de todas. Todas as outras formas de governo, todas, é pior do que a democracia. Ela é a menos pior. É isso que ele queria falar. Era isso que o Winston Churchill queria falar. Era isso, garota amada. Quando ele disse, abre aspas, a pior forma de governo, excetuando todas as outras, é a democracia. Eu prefiro, particularmente, viver numa democracia, com todos os defeitos dela, do que viver num regime autocrático. Volta para a leitura. Ele era genial. Você tem a assinatura do Prime Video, não é da Netflix, é do Prime Video. Não, só da Netflix. Ah, da Netflix. Senão eu mandaria você assistir um filme, O Destino de uma Nação. O Destino de uma Nação. É lindo e fala sobre Churchill. Essa fase inicial, quando ele não queria fazer. Mas tudo bem, depois a gente vê como é que você faz isso. A civilização assíria foi fortemente influenciada pela cultura da Babilônia. Assurbanipal, olha que nome, vale a pena. Assurbanipal, principal monarca assírio, organizou a Biblioteca Real na cidade de Nínive, reunindo textos babilônios sobre diversos assuntos, com cerca de 22 mil plaquetas de argila. Os caras eram cruéis demais, os caras eram sanguinários, mas eles tinham biblioteca. O rei lá, o Assurbanipal, ele incentivava a construção de bibliotecas. Sabe aí que coisa estranha, né? Os caras eram cruéis, mas eles também apoiavam a construção de bibliotecas, porque o cara acreditava que era através de informação, preservação escrita, que poderia se obter o progresso, seja lá o que é que significa a palavra progresso. Na administração do Império, as estradas foram melhoradas, foram estabelecidos serviços de mensageiro, carteiro, e foi instituída uma rígida política de controle marcada pelo terror. Os caras realmente eram cruéis. Por meio da tortura, de amputações e dos castigos mais variados, os guerreiros assírios criaram um clima de medo entre os vencidos. Em 612, o problema é quando você bota muito medo, muito medo, muito medo, esse medo pode se virar contra você. Foi o que aconteceu com eles. Quando você estabelece uma política de terror,
esse terror pode virar para você. Se ele tivesse escutado Nicolau Maquiavel, que ensinou aos príncipes, né, de que você tem que governar com mão de ferro, mas até um certo ponto. Você não pode ser totalmente cruel, nem totalmente bonzinho, nenhum nem outro. Nicolau Maquiavel, século XVI, onde hoje seria a Itália. Esse cara tivesse escutado tivesse lido Nicolau Maquiavel, ele talvez ficasse sabendo que terror só por terror também pode se virar. Foi o que aconteceu. Em 612 a.C., uma colisão de povos medos, olha que coisa curiosa, medo, os medos, né? Apesar das pessoas lerem medos, e os caldeus saqueou Nínive. Os conquistadores pilharam e destruíram a cidade, e os assírios sobreviventes fugiram. E se perderam, o Império Assírio, dele não sobrou quase nada, a não ser os livros e as construções. A língua assíria sumiu e a população se miscigenou e desapareceu. Marílio, você vai terminar, já terminamos esse primeiro, você vai responder essas 5 perguntas, tá bom? Depois no próximo aula, a gente vai entrar em Egito. Egito é grande, bem grande. Fenícios, os criadores do alfabeto. Depois os hebreus, que são os meus preferidos. A história do povo hebreu. A história do povo hebreu. Tá joia? Tá bom, minha querida. Ok, Valeu por professor. hoje? Valeu? Obrigada. Hoje foi bom. Valeu. Valeu, meu amor. Te vejo na quarta-feira, tá bom? Tá ok. Tchau. Tá, um abraço, um abraço.